الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, continuando com o nosso capítulo Al-Jinayat, falamos dos tipos de homicídio e as suas divisões, e também tivemos a oportunidade de falar das suas penalizações. E hoje vamos iniciar na quarta questão, que é Al-Jinayatu ala ma duna an-nafs. Portanto, o crime que ocorre numa pessoa, mas sem lhe tirar a vida. Ali estamos a falar do crime do homicídio voluntário. Isto é, quando comete ou agride alguém e o resultado final é a morte. E aqui estamos a falar já se alguém cometer um crime, uma ofensa corporal, agressão física e prejudicar um dos membros do corpo humano, mas não lhe tirando, através desta agressão ou deste crime, não resultar na morte deste mesmo agredido ou desta vítima. Então é em torno disto que nós queremos saber como é que é, portanto, é resolvido à luz do Sharia, se alguém agredir ou cometer um crime de agressão contra o outro. Primeiro, o crime, al-jinayatu ala ma duna an-nafs, o crime ou ofensa corporal ou agressão física a um indivíduo sem justa causa, consiste em alguém agredir o outro, ferindo um dos seus membros ou cortando um dos seus membros. E se isto ocorrer, isto é, alguém agredir o outro, tirar ferida ou cortar um dos seus membros, criar uma lesão muito grande, à luz do Sharia, isto tem responsabilidade. Se você agredir alguém, não pode pensar que o Islã deixa isto sem prestar atenção ou sem dar o seu devido tratamento, a sua devida punição. Isto também no Islã tem o seu tratamento, tem a sua punição, tem normas jurídicas que regulam este tipo de agressão. واجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. Então, quem assim fizer, agredindo o outro de uma forma propositada ou involuntária, este também tem a retaliação. Tem a penalização daquilo que cometeu em termos de ferimentos graves ou ligeiros que provocou ao outro. E a prova disto é mencionada no Corão, no Sunnah e no consenso, portanto, dos ulamás, que qualquer crime que resulta de agressão corporal, os seus danos, as suas consequências são penalizadas à luz do Sharia. A prova do Corão encontramos no Surah Al-Ma'idah, no versículo 45, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. Este versículo, Allah subhanahu wa ta'ala, é onde prescreve, portanto, qualquer indivíduo que for agredir alguém, tirar a vida, ou tirar ou aleijar o olho, ou criar lesão na parte, portanto, do nariz, ou orelha, ou tirar um ferimento, isto, portanto, também é penalizado. É preciso, portanto, as autoridades responsabilizar este mesmo indivíduo que criou ferimentos, seja graves ou ligeiros, ao outro sem justa causa.
E o sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, através da história do Kasr al-Rubayya, que uma moça, uma menina, portanto, partiram-lhe os dentes, e quando foram questionar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: Kitabullah al-Qisas. Neste hadith narrado por Imam Bukhari e Imam Muslim, diz que Allah subhanahu wa ta'ala, neste ato que ocorreu este partir os dentes do outro, segundo a regra do Sharia, é preciso ser feito que o Qisas, ser responsabilizado por esta prática. E a primeira classificação deste tipo de crime que nós gostaríamos aqui de mencionar, al-jinayatu bil-jurhu, cometer crime criando lesão ou ferimentos graves a um outro ou a uma outra pessoa. Esta divisão de feridas ou de ferir alguém é em duas partes à luz do Sharia. A sua classificação é em duas partes. A primeira, al-jarah al-waqi'atu ala al-wajhi wal-ra'si wa tusamma ash-shajaj. Nestes ferimentos que alguém for a cometer ou a criar para outra pessoa, tem suas classificações. O que significa, na penalização, verifica-se, olha-se o tipo de ferimento que a pessoa causou a outra. Como, por exemplo, a primeira divisão, al-jarah al-waqi'a ala al-wajhi wal-ra's. A primeira classificação é a ferida ou os ferimentos que forem a causar na cabeça ou na cara deste indivíduo. Isto chama-se ash-shajaj, que é o plural de shajja, quer dizer uma abertura. Alguém se criar lesão no outro de uma forma propositada ou não intencional, mas criar lesão, portanto, na cara, assim como na cabeça. Esta é uma classificação em termos deste tipo de crime. Depois vamos ter a oportunidade de esclarecer. Depois, a segunda divisão, al-jarahat fi sa'ir al-badan wa tusamma jarhan. E tem outros ferimentos no resto do corpo, que é uma simples ferida. O que significa que na classificação do crime corporal, se a ferida for encontrada na cara ou na cabeça, a classificação do juiz varia de uma outra ferida que existir no outro lado do corpo. O que significa que esta da cabeça e da cara, a penalização é muito dura. E nós sabemos quão é grave quando alguém, portanto, tem feridas na cara ou na cabeça. A gravidade é maior. E nesta mesma primeira divisão, estamos a falar das feridas ou dos ferimentos que foram a ocorrer na cabeça ou, portanto, na cara, divide-se em 10 tipos. As feridas que ocorrem na cara, assim como na cabeça, são a classificação segundo a norma do Sharia é em 10 tipos de ferimentos. Isto é, tem a classificação de começa de 1 a 10. A primeira, al-harisa. الحارصة وهي التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه كالخدش وتسمى القاشرة والمليطة. Tem aquela ferida que ocorre na cabeça ou na cara, mas esta ferida apenas تشقه قليلا ولا تدميه, apenas, por exemplo, tira uma parte da pele, seja da cara ou da cabeça, mas não chega a sangrar. Nota-se que esta pancada, esta agressão, de certa forma, tirou um bocado da pele, mas não sangrou. Não chegou de penetrar ao ponto de sangrar, seja na cara, seja na cabeça. Esta é uma classificação à luz do Sharia. Se alguém agredir o outro
e o ferimento ser deste tipo tem uma penalização não muito forte. Então, observa-se este tipo de classificação das feridas que alguém causar no outro por causa da agressão. E tem a segunda classificação, que é a dámia. A dámia é aquela ferida que ocorrer na cara ou na cabeça, mas não é grande e consegue tirar um bocado de sangue, mas o sangue não sai, portanto, em grandes quantidades. Até alguns juristas classificam, diz que sangra um bocado como se fosse lágrima, quer dizer, uma lágrima, uma gota de lágrima sai e fica ali mesmo, e o sangue não escorre. O sangue sai, mas em pequena quantidade e não chega a escorrer. Tem al-badu'a. Al-badu'a é aquela ferida que penetra, portanto, na pele e tira um bocado do quê? Da carne, um bocado do corpo da carne, mas é aquela carne logo depois da pele, sai sangue um bocado, mas é aquela carne, penetra um bocado logo depois da pele, ela penetra um bocado. Esta tem a sua classificação, se alguém ferir e alejar através da agressão e a ferida ser deste tamanho. E tem a mutalahima. Mutalahima é aquela ferida em que depois de alguém ser agredido, ela tanto consegue furar a pele, consegue furar a carne, o corpo, e ela fica no meio. A ferida é de tal forma que ela fica no meio entre o osso e a carne. Isto é, não chega de penetrar até no osso, não atinge o osso, aquela camada do osso, mas sim fica no meio entre o osso e o meio do corpo. Também tem seu tratamento na retaliação ou no qisas. Avalia-se de acordo com a gravidade da ferida ou dos ferimentos que alguém causar ao agredir o outro. As-samhaq tem aquela que se classifica como as-samhaq, é aquela que penetra, passa a pele, entra, consegue dar uma abertura ao corpo e até ela atingir baina al-lahm wal-'adhm min ar-ra's. E ela chega, portanto, muito próxima do que? Do osso. Aqui nota-se que ela perfurou e estava quase a atingir o osso. Então, estas 5 que nós acabamos de mencionar, estes 5 tipos de ferimentos, nós dissemos, classificam-se em 10 tipos de feridas. Então, estas 5 que nós mencionamos, وهذه الخمسة ليس فيها قصاص ولا دية وإنما يجب فيها حكومة والحكومة هي أن يقوم المجنى عليه قبل الجناء كأنه عبد ثم يقوم وهو به قد برئت فما نقص من القيمة فللمجنى عليه مثل نسبته من الدية. Então, estas 5 que acabamos de mencionar, aqui não tem que haver retaliação do qisas. Isto é, cortou também, nós devemos penalizar dando o mesmo castigo. Apenas estas já cabe, portanto, ao juiz que está naquele momento ver o que pode, portanto, dar como pena a este indivíduo que praticou isto, que tipo de castigo este merece por ter praticado este crime. Se é 2, 3 dias na cadeia, ou se dá um trabalho social, varrer ou alguma coisa, isto já não obriga o que? O qisas, a retaliação por esta prática, se as feridas estiverem a atingir até este nível, conforme dissemos, na cara e na cabeça, se as feridas forem até este nível. Mas, se passarem a este nível, já são as 5
feridas que nós vamos mencionar que forem a causar na cara ou na cabeça do indivíduo. الموضحة وهي التي تخرق السمحاء وتوضح العظم أو تكشفه وفيها 5 من الإبل. الموضحة é aquela ferida que penetra de tal forma e a pessoa consegue ver, visualizar o osso. Ela penetra de tal forma, esta agressão consegue penetrar até as pessoas conseguem visualizar o quê? O osso. Conseguem visualizar o osso. Olha, isto penetrou até está a ver o osso. Este tipo de ferimento, se causar na cara ou na cabeça de alguém, esta obriga o quê? O qisas. Aqui a retaliação, aqui a penalização é maior. وهي التي وفيها 5 من الإبل نصف 10 الدية. Então, esta aqui, quem ferir nestas porções tem a obrigação de pagar ou de indemnizar a este mesmo indivíduo. O castigo que ele tem é de indemnizar a esta pessoa, que é indemnizar a este, ou se com aquilo ocorrer, houver a morte, portanto é que a responsabilidade passa para os seus herdeiros, os seus familiares. Então, qual é a penalização em termos de pagamento de indemnização deste tipo de ferimento ou deste tipo de lesão que alguém for a protagonizar para o outro? Diz وفيها 5 من الإبل. Aqui a indemnização, ele deve pagar 5 camelos, equivalente a 5 camelos. O valor tem que ser equivalente a quanto? A 5 camelos. Então, aí, num país tanto onde se aplica a lei islâmica e não temos os camelos, aí faz-se, tanto o cálculo em função de 5 camelos, quando é que vale em termos de valores monetários. Portanto, esta é a penalização do tipo de ferimento que atinge até esta porção. E tem al-Hashima. Hashima, este número 7, este tipo de ferimento é aquele ferimento que atinge no osso e até fraturar o osso, até partir o osso. É aquele tipo de ferimento que atinge no osso e faz o quê? Ao ponto de partir o próprio osso. Então aqui fiha 10 min al-ibili. Então aqui a indemnização é o dobro do primeiro. Neste caso, o primeiro que mencionamos eram 5, então o outro passa para 10 a sua indemnização. Tem al-munaqqila. Al-munaqqila é o ferimento, é aquela lesão que quando atinge alguém consegue tirar o osso de uma posição para outra. A pancada é tão grave ao ponto de tirar o osso, deslocar o osso do seu próprio lugar. Se atingiu na parte da cara, ele consegue partir os maxilos, fraturar os maxilos. Então, se a lesão for disto ao ponto de necessitar já de outra intervenção cirúrgica, aí já este é al-munaqqila, é grave em relação a este que nós mencionamos, que antecedeu este que estamos a mencionar neste momento, que al-munaqqila desloca o osso do lugar próprio e põe do outro lado e necessita de outro tipo de intervenção. E este, portanto, a indemnização é de 15 camelos. A indemnização disto é de 15 camelos. E tem
al-ma'muma, este tipo de ferimento é aquele que atinge, portanto, a pele que, portanto, cobre o cérebro. É aquela que vai atingir até visualizar-se a pele que cobre o quê? Que cobre o cérebro. Se for na parte da cabeça, é aquela que atinge até se dizer coisa, quase atingia o cérebro. Consegue-se ver através daquela, o que separa é aquela pele que cobre o cérebro. A este paga-se 1/3 da indemnização que se paga quando for, portanto, homicídio. 1/3 do valor que se paga homicídio voluntário. Paga-se 1/3 do valor que se paga o quê? Homicídio voluntário. Nós sabemos que tem uma indemnização e nós mencionamos qual é a indemnização para quem, portanto, se os familiares optarem por indemnização, não pela retaliação de qisas. Então, 1/3 daquele valor que se paga quando alguém tirar a vida do outro é que se paga quando alguém tira um ferimento ao ponto de se ver aquela pele que separa do cérebro. E também tem a damiga, é aquela que atinge mesmo o cérebro, é aquele ferimento que atinge o cérebro, e o pagamento tanto da indemnização é a mesma que nós acabamos de mencionar, que é de 1/3 do valor que se paga a indemnização, portanto, do homicídio voluntário. Portanto, esta é a classificação, portanto, dos tipos de ferimentos e como é que eles devem ser tratados de acordo com a apreciação e a visualização do juiz em termos da gravidade de cada ferimento. E também este mesmo crime tem, aqui estávamos a classificar o tipo de ferimento quando ocorre, portanto, na cara ou na cabeça. Quando ocorre na cara e na cabeça, e falamos os tipos de classificação das feridas. Agora vamos falar dos crimes, os tipos de crimes relacionados tanto com ofensa corporal ou lesão corporal. Como é que os juristas aqui classificaram? Primeiro, أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع أو نحوه كقطع العين أو السن وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك. E outra classificação, se for um crime por atingir um membro, como por exemplo, قطع العين, como tirar o olho ou alejar o olho de alguém. Aqui nós estávamos a falar já de tudo está na cara, mas agora vamos já ver nos membros. Tirar o olho de alguém, ou arrancar dente de outra pessoa, ou cortar, morder e cortar uma parte da orelha, ou cortar uma parte do dedo ou da mão, ou da língua. E segundo, أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء. E outra classificação é se alguém agredir o outro ao ponto de tirar benefício de um dos membros, como por exemplo bater violentamente na parte do ouvido e ele perder uma das propriedades que é a audição, afetar na audição. Esta é uma outra classificação. Ou bater no olho, o olho não sair, não sangrar, mas ter deficiências visuais, até mesmo provocar a cegueira. Ou bater na parte da cabeça e ele perder o juízo. Com aquela pancada, ele tanto perder juízo. Terceiro, أن تكون الجناية بجرح البدن سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن. Um outro ferimento
que pode criar arranhões na parte do corpo, fora daquilo que nós mencionamos. E o quarto, أن تكون الجناية بكسر العظام سواء كان عظام الرأس أو الظهر أو الصدر أو الرقبة. Outra classificação é agredir alguém e fraturar ou partir osso, seja a parte da coluna, seja a parte do pescoço, criar lesão grave. ولكل قسم من هذه الحالات أحكام في القصاص والديات. Então, todas estas classificações que nós mencionamos aqui têm regras específicas a respeito de qisas, da retaliação ou o pagamento da indemnização. Tem regras que regulam, à luz do Sharia, se é qisas, se é a retaliação por aquilo que praticou ou se é a indemnização que ele deve pagar. Primeiro, a regra do Sharia, este tipo de crime corporal, a visão do Sharia é a seguinte: يحرم التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع كما يحرم التعدي على النفس. Da mesma forma que é haram tirar a vida de alguém sem justa causa, é a mesma forma que Allah subhanahu wa ta'ala tornou haram, portanto, agredir, criar lesão, ferimentos graves a qualquer membro do corpo humano. Então, o que significa فإذا كان التعدي على ما دون النفس عمدا ففيه القصاص. Já que é haram, é proibido você partir um membro, criar lesão grave para qualquer tipo de pessoa, o que acontece? Se alguém fizer de uma forma propositada, agredir alguém ao ponto de criar este tipo de ferimento que nós acabamos de mencionar, ou fazer com que um membro do seu corpo deixe de ter a sua função normal, obrigatoriamente, à luz do Sharia, este indivíduo tem o dever de se lhe aplicar a retaliação, o qisas. E aqui o qisas que estamos a falar é maduna nafs, que não tem a ver com tirar a vida de alguém, mas sim partir o dedo de alguém, tem qisas. Por isso, o versículo que nós mencionamos diz: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. Deu ferimento do olho, também a penalização, a retaliação, qisas também lhe feriram o olho. Este versículo que nós acabamos de mencionar do Surah Al-Ma'idah, número 45. Partiu o maxilo de alguém, este é o qisas que tu tens, que deve ser aplicado para si. Por isso estamos a dizer que existem estas regras que devem ser aplicadas. É haram cortar membro, agredir alguém ao ponto de criar ferimentos, seja estes ligeiros ou graves, a qualquer tipo de pessoa. É haram, é proibido. Então, se assim a pessoa fizer de propósito, deve ser feito o qisas a esta pessoa. Isto se for de uma forma propositada, à luz do Sharia, é isto que se aplica. وإن كان التعدي خطأ أو شبه عمد فلا قصاص فيه وإنما تجب فيه الدية. Mas se esta agressão que ocorrer ao ponto de afetar fisicamente a este mesmo indivíduo, deixar um membro deixar de funcionar devidamente, parar de funcionar devido a esta agressão, a esta lesão, mas que não é intencional, que foi por causa de quê? Do erro. Mas esta prática dá-lhe culpa. Você errou, mas é uma agressão culposa. Tu falhaste, por exemplo, estás a te esticar. Está a se esticar, quando se estica, de repente quer fazer um gesto de querer se esticar, alguém está aqui e é da altura baixa, e esta parte do cotovelo dá no olho. Você está a se esticar, acontece, estica-se ou quer levantar o braço para pegar uma determinada coisa, mas está lá alguém, mas a forma que virou o braço pegou no olho. O olho é um membro muito sensível. Então, deu o golpe no olho e ele, por mais que
não seja cego, mas tenha deficiências visuais, protagonizado por este gesto, e você não viu. Ele estava só atrás, esse seu gesto foi logo aonde atingir na parte do olho e criou deficiência. Aqui já, esta é uma agressão por falha, por erro. Agrediu, mas não foi intencional. Ou estás a lançar uma garrafa para, portanto, uma lixeira. Tu estás convicto que estou a lançar para uma lixeira, mas acontece que na lixeira está lá alguém à procura de rizq, à procura de sustento. Há pessoas que procuram seu rizq na lixeira, catando lixo. Então tu estás convicto que esta caixa de lixo não está lá ninguém, e eles entram lá, no nosso caso concreto. Então tu lanças uma garrafa, e esta garrafa cai e corta, portanto, o dedo ou o membro deste mesmo indivíduo. Então, aqui você não tinha intenção de lhe criar ferimentos a esta mesma pessoa, mas sim é através deste gesto que tu estavas convicto que esta garrafa estou a lançar para caixote de lixo, mas acontece no caixote de lixo está lá alguém a catar e está inclinado lá, e isto acontece. Tu estás a deitar, de repente está lá alguém, e esta garrafa criou ferimentos, seja no ouvido, cortou uma parte do membro ou do dedo. Isso já também é uma agressão, mas não é intencional, mas não deixa de ser culpado, porque quem lança a garrafa, quem criou o motivo destes ferimentos foi a pessoa que lançou. Portanto, este é khata ou shibhu al-amdu. Tu estás a lançar para lá, é como se estivesse shibhu amdu, aquele que é preterintencional. Para estás a lançar para alguém, mas tu estás a lançar para a lixeira e ele está lá. Então, é como se estivesses a apedrejar a ele e crias ferimentos através desta garrafa que você lançou para caixote de lixo, sem saber que estava lá um catador à procura de qualquer coisa, e isto criou-lhe ferimentos graves. Então, este é shibhu al-amdu ou khata. Fala qisasa fihi wa innama tajibu fihi bi'agwa. Estes ferimentos que você for a causar nessas circunstâncias, aqui o juiz não tem que retaliar-se, aplicar qisas para ti. Por quê? Porque você não cometeu isso de uma forma propositada. Estavas a lançar para o lugar certo, mas calhou estava lá alguém e tu não viste, mas não deixas de ter culpa. Existiu alguém que estava a lançar para lá. Então foste a causa destes ferimentos através da agressão da garrafa que você lançou. Então aqui a obrigação, à luz do Sharia, é pagar ou indemnizar este mesmo indivíduo. Portanto, estas são os tipos de ferida e as classificações com relação, portanto, ao modo de aplicar as penalizações à luz do Sharia. Mas estes crimes também, estes crimes corporais, para, portanto, nós aplicarmos esta penalização, há meios, há caminhos que nós devemos seguir. Não basta, portanto, alguém vir, eu lancei a garrafa, eu é que lancei, ou ele lançou, a garrafa atingiu-me, eu estava parado assim, fiz isto e ele bateu-me no olho. Então, esta deficiência visual que eu estou a ter é resultado daquele mau gesto que ele fez quando estava a se esticar, atingiu-me no olho, por isso eu estou a ter deficiências visuais. Pode ser verdade e pode não ser verdade. É possível que este mesmo indivíduo já vinha com deficiências visuais antes, mas aproveitou o momento em fazer aquele mau gesto, atingir-lhe no mesmo olho, e logo, para ele receber a indemnização e aproveitar fazer tratamento ou ter algum benefício em termos de indemnização, ele alega que
esta deficiência ele adquiriu por causa de maus gestos que o outro fez ao se esticar e atingiu-lhe no olho. Este indivíduo que cometeu isto, como é que ele vai dizer que não? Eu dei cotovelada no olho, sim, mas não é a minha cotovelada que criou esta deficiência visual. Será que este argumento pode ter resultado? A ser difícil ser acreditado. Precisa, então, de provas e bases legais para se afirmar que esta situação, o que se aplica na verdade, este tipo de pena, ou este é o culpado ou não é verdadeiro culpado. Há meios, à luz do Sharia, que devem ser observados para afirmar que este crime foi mesmo cometido por este indivíduo. Como deve ser isto? Primeiro, تثبت الجناية بإحدى الطرق الآتية. Para se afirmar que este crime, o protagonista, a pessoa que cometeu é este indivíduo, primeiro devem-se observar 4 tipos de situações. A primeira situação, al-iqrar, é o consentimento por parte do agressor. O agressor deve consentir, aceitar que na verdade eu lhe dei a cotovelada, por exemplo, e a cotovelada foi muito forte, então fui eu mesmo que fiz com que, portanto, esta lesão existisse nele. E não só, também este ser honesto. Na verdade, eu comecei a ter dificuldades depois desta cotovelada que não foi intencional deste meu irmão. Então, qualquer tipo de crime, uma das coisas que se observa é iqrar, consentimento e aceitação de quem pratica. E não só. Segundo, a shahada. A shahada, haverem testemunhas que dão a informação de que na verdade este crime ou esta agressão que criou este tipo de lesão a esta pessoa foi protagonizada por este, nós vimos, assistimos. E aqui no testemunho, para ser válido diante do juiz, para ele aplicar a devida pena, a condição qual é? 2 testemunhas. Devem existir 2 testemunhas, diferentemente do testemunho de adultério ou fornicação, que é 4. Aqui, neste tipo de crime, a condição é de reunir, se for para alguém testemunhar, tem que ser 2 testemunhas que dizem que o crime ocorreu neste ou naquele modelo. Terceiro, al-qarina. Deve existir provas, indícios claros de que esta lesão ocorreu por causa disto ou daquilo. Existirem bases legais, provas. Existirem provas. Por exemplo, alguém diz que ele deu uma chapada com palmas aqui no pé e partiu um osso. Não só, estamos a falar de palma, bateu-lhe e fraturou o osso. Então, como é que foi que não, eu bati-lhe desta forma, umas palmadas e nestas palmadas mesmo quebrou o osso. Aqui, esta palmada tem que se ver quem é este que com a sua palmada consegue fraturar um osso. Olha esse tipo de pessoa em termos de força que ele tem. Ou não, estamos a falar de provas através de análises, outros meios que possam provar de que na verdade este é o legítimo ou o verdadeiro agressor. E isto ocorreu exatamente por causa deste tipo de agressão ou deste tipo de pancada. Então é preciso observar, existiram provas, matérias que, através das quais nós temos a certeza que o crime de agressão foi feito
nestas situações. Quarto, an-nukul an al-yamin. Tanto alguém negar, jurar, ou estão-se a acusar ele, diz que jura lá se na verdade não agrediste a este indivíduo. E ele nega, diz que não, eu não vou jurar, não lhe agredi e eu não vou jurar. Então, a partir do momento que ele está a negar, jurar que não foi ele que cometeu isto, e o outro está a acusar de que foi este que me fez, que não fui eu, jura lá que não foste tu. São duas pessoas, ele não tinha testemunha. E ele nega, portanto, praticar o juramento. Portanto, nestes moldes, não se aplica logo o que? A pena. Mas o juiz tem a obrigação de prender ao ponto de estar a investigar até chegar, portanto, à conclusão, enquanto vão conversando com ele, se ele está a mentir até ele confessar ou até encontrar-se uma prova que indica que este acusado é, portanto, a pessoa que cometeu este tipo de crime, esta agressão. E tem al-qasama, وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم لنفي التهمة وهي 50 يمينا وإذا حلفها أولياء القتيل وجب القصاص في حال العمد. Qasama é um juramento sucessivo. Esta pessoa que está a negar que não cometeu o quê? Este tipo de crime. Mas acontece que aparecem os familiares desta pessoa, desta vítima, a jurarem quantas vezes? 50 yaminan, jurarem 50 vezes. Aparecem a jurar 50 vezes que este, apesar de negar, jurar, foi este mesmo que cometeu, portanto, este crime. E eles juram quando têm a certeza. Há quem pode dizer, não, mas juramento, isso é mais simples de manipular. É que qualquer crente verdadeiro sabe que jurar falsamente, as consequências são piores do que aquilo que vão lhe aplicar aqui com o juiz. Então, se os familiares jurarem 50 vezes, olha, é este que agrediu a este nosso familiar, nesta situação, o que é que acontece? Então, se for uma coisa propositada, ele tem a obrigação de pagar o qisas e também paga a indemnização se for esta agressão, portanto, não intencional, por erro ou por falha. Mas se for uma propositada, os famílias já juraram 50 vezes de uma forma sucessiva que é este mesmo que agrediu. Então, se os familiares deles jurarem a testemunhar desta forma, وإذا حلفها أولياء القاتل برئ القاتل فإن لم يكن للقاتل أولياء حلف 50 يمينا وبرئ. Se jurarem também os familiares do agressor, do culpado, 50 vezes, neste caso, ele é inocentado. Mas cai responsabilidade para todos estes que estiverem a jurar de uma forma falsa. Ou se jurar o próprio acusado de cometer esta agressão 50 vezes, aí já ele é inocentado. Aí o assunto o juiz entrega a Allah. A esta discussão ele jura, ele diz que wallahi não fui eu, 50 vezes de uma forma sucessiva. Nestas condições, o juiz considera ele inocente e entrega o assunto a Allah subhanahu wa ta'ala. E já não podemos pensar que é aquela forma que nós muitas vezes juramos aqui, só para deixar as coisas limpas no nosso seio. Esquecemos que perante Allah é mais grave você jurar, portanto, sabendo que é culpado. Então, são estas observações que se levam em consideração quando ocorre este tipo de crime de agressão física.
Mas, conforme nós ouvimos, há retaliação, há pagamento da indemnização quando ocorre este tipo de crime. O que é melhor para os familiares ou para este que é agredido? É optar pela indemnização, ou se tem direito de pedir o qisas, ou é a retaliação? Cortou o dedo, também pedir o juiz para executar da mesma forma, segundo manda a luz ou a lei do Coran. Aqui os juristas falam e aconselham que o melhor é, portanto, os familiares, assim como este que foi agredido ao ponto de criar lesão, optar por desculpar este mesmo e entregar o assunto a Allah subhanahu wa ta'ala. O que eles dizem? يستحب العفو عن القصاص في الأطراف والجروح إلى الدية. E ele começa dizendo que recomenda-se, portanto, os familiares, assim como este, a vítima, a optar por perdoar a retaliação. Perdoar com que não se faça a retaliação a este mesmo agressor, mas apenas pedir a indemnização. Perdoar, não lhe cortar o membro ou não lhe criar a mesma ferida que protagonizou para ele, mas sim pedir ao juiz, dizer, olha, em vez de você aplicar a mesma penalização ou retaliar-lhe, assim apenas eu peço que ele, portanto, indemnize-me por estes danos ou por esta consequência que ele criou através desta agressão. Mas também eles dizem, o afdalu min dhalika al-afu majjanan. Apesar de que ele goza o privilégio, o direito de pedir a indemnização, o melhor é ele perdoar mesmo sem cobrar nada, entregar o assunto a Allah subhanahu wa ta'ala. O melhor é perdoar a retaliação e também não pedir a indemnização, perdoar, entregar, eu te perdoo, entregar o assunto a Allah subhanahu wa ta'ala. E diz, فَمَنْ عَفَى وَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Aquela pessoa que perdoar, entender, olha, ele cometeu isto, eu entrego a Allah, eu lhe perdoo em nome de Allah. O que acontece? فَأَجْرُهُ عَلى اللَّهِ. A recompensa desta ação, deste ato de perdão, desta compreensão, só Allah subhanahu wa ta'ala que sabe o que este merece, o que ele deve ser, portanto, pago por este perdão que ele concedeu a este criminoso. Um hadith narrado através de Anas bin Malik radiyallahu anhu, ele fala a respeito deste perdão, dizendo: قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. De sempre que as pessoas levantassem a queixa ao profeta Muhammad sallam relacionado com este tipo de agressão, em que a pessoa, portanto, tinha direito de ser retaliada, qisas, também lhe criarem danos da mesma forma que criou para aquele indivíduo, o profeta, antes de optar por este caminho de qisas, mesmo ciente de que este tem este direito, o que ele fazia? Aconselhava à vítima, portanto, a optar por perdão, a entregar a Allah. Você fez-me este mal, eu entrego a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sabe melhor como vai resolver esta minha situação. O profeta sempre aconselhava isto. E este hadith é narrado através de Imam Abu Daud e Ibn Majah. Então, o que se aconselha com base neste hadith é não pedir a retaliação e também não pedir a indemnização por esta lesão. E nesta mesma retaliação, os juristas dizem que إذا كانت الجناية عمدا في القصاص فيما دون النفس نوعان. Se a agressão corporal for propositada, o qisas, a retaliação, é dividida em duas partes. Isto é, para quem agrida o outro de uma forma propositada,
Então, a classificação do qisas é das duas formas. Primeiro, al-awwal al-qisas fi al-atraf, fatukhadhu al-'ayn wal-anf wal-udhn wal-sin wal-jafh wal-shaqqa wal-rijl wal-usbu' wa nahwiha yu'khadhu kullu wahidin min dhalika bimithlihi. Se você, portanto, nesta agressão tirou o olho alguém ou cortou o dedo, o qisas é também o juiz ordenar que lhe tiram o seu dedo. Se lesou o olho, também o juiz ordena, se for propositado, o juiz ordena também para lhe tirarem o olho. Prejudicou, agrediu alguém ao ponto de criar problemas da audição, o juiz também vai ordenar para lhe darem as mesmas consequências. Esta é a primeira classificação. Por isso que al-ainu bil-aini, você arrancou o olho, o juiz também ordena a ser arrancado o olho. Por que isto? Um dos hikmah, os ulama dizem que é também para os outros ficarem desencorajados na prática deste mesmo crime. Porque se você tira o olho de alguém, saiba que tirou um membro fundamental, apesar de todos são fundamentais. Ele vai ter deficiências visuais para toda a vida, vai lhe prejudicar. E a segunda divisão deste qisas, القصاص في الجروح فإذا جرى أحد غيره عمدا فعليه القصاص سواء انتهى الجرح بعظم كالذراع والساق ونحوهما أو لم ينتهي بعظم كجرح البطن. Diz, se for, portanto, esta agressão, se for a tirar apenas ferimentos ou feridas graves ou ligeiras, فإذا جرح أحد غيره عمدا, então se alguém agredir o outro, tirar feridas ou criar ferimentos de propósito, também qual é o hukm? فعليه القصاص سواء انتهى الجرح بعظم كالذراع والساق ونحوهما أو لم ينتهي بعظم. Também ele deve ser retaliado da mesma forma, seja esta ferida atingiu ao osso ou não. Mas se ele criou ferimentos, independentemente de serem daqueles que nós classificamos aqui, ligeiros ou não chegou a sangrar, também deve ser aplicado a mesma pena, porque ele fez de propósito. Há aqueles irmãos que muitas das vezes dizem que são nervosos, e quando estão nervosos, eles levam qualquer tipo de objeto contundente. Eu vou te alejar, e aleja de verdade. Então, ele está a cometer este tipo de agressão, este tipo de crime de uma forma intencional. Eu vou te alejar, pega na garrafa, parte e aleja na verdade. Então, aqui à luz do Sharia, esta agressão, este crime, o alejar alguém é crime, de uma forma intencional é crime. Então, este crime que ele cometeu contra a integridade física do outro, então a penalização também é o juiz ordenar também de ferirem da mesma forma que ele cometeu com outra pessoa. Então a prova é este versículo que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, nós prescrevemos para eles, أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, se alguém tirar a vida do outro, também ele deve ser retaliado. Qisas, também tem que tirar a vida dele. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ, tirou o olho de alguém, também o juiz deve ordenar tirar-se o olho deste mesmo indivíduo. Então isto quando este tipo de crime de agressão for propositado, alguém criar lesão grave ao outro de propósito, e nós tivemos a oportunidade de classificar estas lesões que obrigam, portanto, com que o juiz ordene a ser feito o qisas. E já classificamos, tem aqueles que ele tem a obrigação, portanto, de penalizar, mas não através da retaliação, mas sim de pagamento da indemnização ou um outro tipo de castigo que o juiz, portanto, vir que este vai lhe lavar a cabeça, ao ponto dele não voltar, e isto vai servir de lição para os outros que forem assistir a este tipo de sentença que o juiz for a dar. Mas também tem condições para se aplicar estas penalizações. Não basta alguém
agredir o outro mesmo sendo de uma forma intencional, que o juiz logo também aplica a pena. É preciso observar alguns requisitos, algumas condições, portanto, na prática deste crime. Primeiro, يشترط الثبوت القصاص في الأطراف والجراح ما يلي: عصمة المجنى عليه أن يكون الجاني بالغا عاقلا. Portanto, uma das condições que deve ser observados no momento em que nós precisamos executar esta retaliação é olhar quem é este que cometeu o crime. Se for uma pessoa que não atingiu a puberdade, ou uma criança, apesar dele dizer que, olha, eu vou partir tua cabeça, porque ele está a ver na televisão, ou quando anda na rua, ouve pessoas a fazerem isto, ou ao seu redor, as pessoas quando se zangam, eles, portanto, reagem desta forma, e ele não atingiu a puberdade. Só porque você levou numa brincadeira seu doce, este é meu doce. E a criança diz que eu já vi ali o titi ontem, quando levaram sua coisa, o que é que ele fez? Levou a garrafa e lançou. E ele também faz o mesmo. Tem 6 anos. Levou o meu doce, ele sai a chorar, encontra uma garrafa, então imita da mesma forma que ele viu ontem no filme ou no cinema, lança na cara daquela pessoa. A esta criança não se aplica, portanto, esta penalização como se fosse uma pessoa adulta. Porque ele nem tem juízo e nem tem a noção da gravidade deste ato. Apenas ele aplica isto, faz porque viu alguém a fazer. Por isso disse que é preciso ter cautela e cuidado naquilo que você faz diante das crianças. Ele viu as tantas no filme, no telefone do irmão, do tio. Ele disse, eu vi aquele quando zangou, lançou numa garrafa, ele também fez o mesmo e criou lesão. Então a este não se aplica esta penalização, porque sabe-se que é uma pessoa que em termos de puberdade não atingiu e o juízo ainda não está maduro, não tem juízo completo, está em fase de crescimento, ainda não conhece as coisas. Há de ver, depois de praticar isto, numa forma inocente, horas depois, encontra-lhe a brincar, parece que não cometeu nada. Não reconhece, nem se lembra que o que eu fiz é grave. Até pode contar para os outros, lancei isto, feri, dava para você ver como uma coisa normal. E também, esta retaliação ocorre também quando uma pessoa adulta que já atingiu a puberdade, o juízo mental é são, faz de uma forma intencional. Conforme nós dissemos, se ele intencionar este adulto que atingiu a puberdade, o juízo é são se cometer de uma forma propositada ou intencional. Mas se não for intencional, já a retaliação não é a mesma, isto é, se ele tirou um membro de uma forma errada, conforme demos exemplo, ele está com uma garrafa, está a lançar para uma caixa, um caixote de lixo. E sabemos que algumas pessoas, quando estão a catar, entram lá dentro do contentor. E você não viu. Lançou na garrafa e, a pensar que lá é lixeira, está lá alguém e atinge na cabeça, cria-lhe ferimentos graves. Aqui já este que lançou esta garrafa de uma forma errada, lançando para a lixeira, também o que a retaliação não será a mesma. Não, também o juiz não manda executar. Não resta dúvida que ele, a causa do ferimento foi provocada por ele. Então, aqui já entra o quê? A compensação em termos de indemnização por estes ferimentos que ele criou, mas sim não a retaliação. Da mesma forma, pode ocorrer se um grupo de pessoas juntar-se para agredir alguém. Um grupo de pessoas juntam-se, têm a mesma ideia, isto ocorre muito. Nós somos desta zona, aquele pertence a um outro bairro. Então vamos mostrar que este bairro é mais forte do que eles. Ou um grupo de amigos, um está a discutir e os outros compram a briga. Pois este não pode discutir com o nosso amigo, porque este é um estranho, logo eles compram a briga como se fosse deles e eles juntos agridem o mesmo indivíduo. E eles criam ferimentos graves, ou mesmo ele perder a vida. Então, qual é a visão do Sharia com relação a este tipo de crime conjunto?
que um grupo de 2, 3, 4 indivíduos ataca uma única pessoa e criam ferimentos graves. Será que a penalização, se forem a criar estes ferimentos graves, volta a penalização para este que iniciou a discussão, praticamente que é o dono do problema, ou também os seus amigos que aliaram-se a ele ao ponto de agredirem a este ou facilitar esta agressão, também serão penalizados. A luz do Sharia diz: اتفق جماعة إذا اتفق جماعة فقتلوا نفسا معصوما فعليهم جميعا القصاص وإذا اتفقوا فقطعوا طرفا كيد أو رجل أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم جميعا القصاص في الطرف أو الجرح. Diz, à luz do Sharia, se um grupo, nestes moldes que nós mencionamos, unir-se para agredir alguém até tirarem-lhe a vida, aqui já a penalização de qisas volta para cada um deles. Se os familiares pedirem qisas, a retaliação é para cada um deles, também tem que tirar a vida. Se os familiares pedirem a indemnização, cada um também vai pagar a indemnização. Da mesma forma, se a agressão for a criar lesão corporal muito forte ou ligeiro, também aqui o juiz ordena para cada um destes que esteve lá a agredir ou a facilitar a agressão, portanto, também ser retaliado, penalizarem-lhe da mesma forma. Tirou o dedo, cada um ali vão lhe tirar dedo, se o juiz assim quiser, ou se os familiares, ou assim, o agredido, o ofendido, neste caso a vítima, não perdoar. Se a vítima não perdoar esta retaliação, optar pela indemnização, aí o que ocorre é a ordem do juiz também aplicar-se a cada um deles. Portanto, o Islã dá estas precauções para evitar com que grupos se juntem para prejudicar qualquer tipo de pessoa. Isto ocorre no nosso seio, ocorria no tempo do profeta Muhammad sallallahu. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala revelou estas regras de ofensas corporais, que é para, portanto, desencorajar este tipo de crime para não ocorrer no seio das pessoas. Portanto, se assim ocorrer num país onde vigora a norma do Sharia, são estas regras, são estas leis que devem ser aplicadas. Da mesma forma, se alguém, só para terminar, se alguém também bater numa mulher que está grávida, se alguém bater numa mulher que está grávida e através desta porrada ela perder o bebê, a Sharia também já deu a sua visão, dizendo: إذا ضرب أحد امرأة حاملا فأجهضت وألقت ما في بطنها فإن ألقت الجنين ميتا فعقوبة الجاني هي دية الجنين قيمتها 5 من الإبل وهي نصف عشر الدية فإن كانت الجناية عمدا وجبت حالة في مال الجاني وإن كان الجناية خطأ أو شبه عمد وجبت الدية على العاقلة. Tanto se o indivíduo bater numa mulher e ela perder este bebê por causa da porrada protagonizado por este indivíduo, a este tem a obrigação de pagar a indemnização, que equivale a quanto? هي دية 5 من الإبل, que equivale, o valor equivale, portanto, a 5 camelos. A indemnização equivale ao valor de 5 camelos. Isto, se for de uma forma errada. فإن كانت الجناية عمدا وجبت حالة في مال الجاني وإن كانت الجناية خطأ وجبت الدية على العاقلة. Portanto, se isto for de propósito, o valor é este. Mas se for por erro, por falha, se for de propósito, o dinheiro do pagamento da indemnização deve ser deste mesmo agressor, desta pessoa que deu a chapada. Mas se for por falha, por erro, aquilo que temos está a andar, quer se esticar, passa uma mulher grávida, calha, bate na barriga, aqui já a responsabilidade volta para a família deste mesmo que fez mau gesto. Isto é, a família tem a responsabilidade de ajudar este seu familiar que fez isto por erro.
porque ele não tinha intenção, ou quer se esticar, dá a cotovelada a uma mulher grávida que estava a passar, e isto provoca, portanto, a perda da criança. Se for por esta falha, a responsabilidade não volta só para este que cometeu esta falha, mas sim para a sua família. A família toda deve se responsabilizar em indemnizar. Mas se for ela fazer de propósito, é sua esposa, ou quis bater a ela de uma forma voluntária, a responsabilidade volta para ele de indemnizar. Não consegue, aí cabe ao juiz de tomar as medidas necessárias através desta agressão. Portanto, vamos terminar por aqui, inshallah. Na próxima aula daremos continuidade sobre o crime de agressão física à luz do Sharia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.